Bem, pessoal, nesse vídeo aqui eu quero trabalhar com vocês, né? Quero mostrar para vocês aqui como a incidência do imposto, a incidência do imposto sobre um determinado produto ou um determinado serviço, um bem de um modo geral, ele impacta no preço desse produto, né? E como se dá esse impacto e como se dá também a partição desse imposto, ou seja, quem paga mais quando eu incido um produto, quando eu incido um imposto num determinado bem, um determinado serviço, quem paga mais? O consumidor ou o produtor? Vamos ver. Inicialmente, nós temos que lembrar o seguinte: como nós já sabemos, né? Quando o preço de um produto aumenta, a sua demanda, ou seja, a sua procura diminui, a curva da demanda tem declividade negativa. Agora, isso do lado do consumidor. Do lado do produtor, nós sabemos que quando um produto ou um serviço está valorizado, ou seja, o seu preço aumenta, mais o produtor, o prestador de serviço, coloca esse produto, esse serviço à venda, à disposição, né? Porque maior vai ser o seu ganho, maior vai ser a sua remuneração, porque esse produto, esse serviço se encontra valorizado. Por isso que a curva de oferta ela tem uma declividade positiva. A curva da oferta tem uma declividade positiva. Mas para estudarmos de modo bem completo essa questão da incidência do imposto, nós temos que considerar o seguinte: nós temos que fazer um estudo chamado estudo de elasticidade. Esse estudo de elasticidade nada mais é, ele é um estudo de sensibilidade, ou seja, qual é o impacto, como é que varia, quanto varia a minha demanda ou a minha oferta devido a uma variação no preço. Né? Segundo as características de cada produto, né? Segundo assim a necessidade de cada produto, segundo cada produto a maneira que cada produto é ofertado. Vamos ver aqui. Então, o estudo da elasticidade, nosso conceito, a nossa fórmula é essa daqui. A elasticidade da demanda é a variação percentual da quantidade demandada dividido pela variação percentual do preço desse bem X. Na oferta também vai ser análogo. A variação percentual da quantidade ofertada do bem X dividido pela variação percentual do preço correspondente. Bem, como nós já vimos, a demanda ela tem uma declividade negativa, logo esse quociente vai ser negativo, então nós o estudamos em módulo, em valor absoluto. Ou seja, quando essa elasticidade ela é maior do que 1, eu tenho uma demanda elástica, ou seja, uma demanda muito sensível. A variação do preço provoca uma grande variação na demanda. Quando a minha elasticidade da demanda for igual a 1, eu tenho uma demanda unitária. Ou seja, o tanto que variou no preço é o tanto que variou na demanda. E quando eu tenho uma elasticidade menor do que 1, quando o meu ED, a minha elasticidade da demanda for menor do que 1, a minha demanda ela vai ser inelástica, ou seja, eu vou ter uma demanda pouco sensível à variação do preço. Pode aumentar o meu preço, como a minha demanda não vai aumentar muito. Ela vai ser pouco sensível, ela vai ser inelástica à variação do preço. No caso da oferta, como a minha oferta ela tem uma declividade positiva, né, então o valor desse quociente também vai ser positivo. Então, quando a elasticidade da oferta for maior do que 1, vou ter uma oferta elástica, ou seja, uma oferta sensível à variação do preço. Quando a minha elasticidade da oferta for igual a 1, uma oferta unitária. Quando a elasticidade da oferta for menor do que 1, eu vou ter uma oferta inelástica. Ou seja, a minha curva de oferta vai ser pouco sensível à variação do preço. Então, aqui como exemplo, nós temos aqui uma demanda inelástica, ou seja, se nós tivermos aqui uma grande variação do preço, vamos supor aqui de 4 para 10, a minha demanda aqui, ela variou de 2 para 1, ou seja, uma grande variação no preço, eu obtive aqui uma pequena variação na minha demanda, né? Ou seja, proporcionalmente, ou seja, em comparação ao preço, foi uma variação pequena na minha demanda. Então, é uma demanda inelástica, ou seja, uma demanda pouco sensível à variação do preço. O preço variou e a demanda não se alterou tanto. Já que eu tenho uma demanda elástica, se eu tenho aqui uma variação do preço, ele vai de 9 até 10, ou seja, se o preço do meu bem subiu uma unidade monetária, ou melhor, ele subiu uma unidade monetária, eu já tenho uma queda de 10
para 9 unidades daquele bem. Então, você vê que é uma demanda assim, bastante sensível à variação do preço, né? Então, um exemplo aqui, só um exemplo aqui de uma demanda inelástica, que pode variar muito o preço e a quantidade demandada, procurada, varia pouco. Por exemplo, remédio. Se você toma remédio controlado, então, por mais que aumente o valor do remédio, você não pode deixar de comprar. Você economiza de outra coisa para comprar o remédio. Então, aqui um exemplo de uma demanda inelástica. Pode aumentar o preço, como você vai continuar comprando, né? Agora aqui o caso da oferta. Você tem aqui a oferta inelástica, também um caso análogo. Você pode, por exemplo, variando o preço de 3 até 9. A quantidade ofertada desse bem variou só de 1 para 2. Então foi uma pouca variação em comparação à grande variação aqui do preço do bem. É uma demanda inelástica, pouco sensível à variação do preço. Ou seja, pode aumentar o preço que for, mas a pessoa que oferta o produto ou o serviço não vai se sentir tão entusiasmada de ofertar mais. Agora aqui, nós temos uma pequena variação no preço, aproximadamente aqui 1 unidade monetária, né? Ou seja, o preço subiu 1 unidade monetária, a oferta já foi de 1 para 9, praticamente 9 unidades daquele bem que o produtor ou o prestador de serviço colocou à disposição, né? Então, nós temos aqui o exemplo de como seria conceitualmente uma demanda inelástica, aqui uma demanda elástica, uma oferta inelástica e aqui uma oferta elástica. Bem, após vermos separados a curva de demanda e a curva de oferta, só a nível didático, mas nós sabemos que as duas coisas acontecem junto, né? Se tem uma demanda, uma hora mais cedo ou mais tarde, alguém vai querer ofertar esse serviço. E se tem uma oferta, pode acabar criando uma demanda. Então, é daí que ocorre o mercado, é daí que ocorre uma venda. Quando tem uma demanda e quando tem uma oferta. Então, colocando a curva de demanda e a curva de oferta juntas no mesmo gráfico, nós temos aqui quando ocorre o mercado, né? Ou seja, a demanda e as vendas, né? Ou seja, a procura e a oferta. Então, nós temos aqui a curva de demanda, aqui nós temos a curva de oferta. Nesse ponto aqui, onde as duas se encontram, onde nós temos o chamado equilíbrio de mercado, né? Ou seja, a exata quantidade que eu estou procurando é igual à exata quantidade que eu estou ofertando. Aqui é o equilíbrio de mercado, né? Aqui nós temos o nosso... Só corrigir aqui. E aqui nós temos o nosso chamado ponto de equilíbrio, né? Aqui é o ponto de equilíbrio, o equilíbrio de mercado, né? Só para ilustrar. Aqui nós temos os dois gráficos juntos e aqui para definir o que é realmente esse ponto. É o ponto de equilíbrio, o equilíbrio de mercado. Agora sim, finalmente vamos falar da incidência do imposto. Bom, nós vimos nesse gráfico aqui, nós temos a demanda, nós temos a oferta, quando o nosso mercado está em equilíbrio. Quando incide um imposto sobre um determinado produto, esse imposto ele vai incidir aonde? No preço do produto. Ou seja, esse imposto ele vai ter um impacto maior para quem? Para o produtor. Ele vai ter um impacto inicialmente direto para o produtor. Se ele vai ter um impacto direto para o produtor, isso aqui vai encarecer mais o bem dele. Ou seja, o custo de produção desse bem vai ser maior. Então, isso impacta de que modo? Isso impacta aumentando, obviamente, o preço daquele produto. Se impacta aumentando o preço daquele produto, após a incidência do imposto, a minha curva de oferta original, ela salta daqui para cá. Há um aumento no preço do meu produto devido ao imposto. E o que é que nós observamos aqui? Que o nosso ponto de equilíbrio ele foi deslocado para a esquerda e para cima. Foi deslocado para a esquerda e para cima. Ou seja, nós temos um novo ponto de equilíbrio, um novo equilíbrio de mercado. Então, aqui, só esclarecendo, aqui nós temos o ponto de equilíbrio original, ou seja, com a quantidade de equilíbrio e aqui o preço de equilíbrio inicial. Aqui, um novo ponto de equilíbrio devido à incidência do imposto.
devido à incidência do imposto. Inicialmente, nesse ponto de equilíbrio, nessa quantidade demandada aqui, eu tinha o preço de equilíbrio, que era justamente o preço que ele era vendido inicialmente. Nesse novo ponto de equilíbrio, nós vamos ter um novo preço de equilíbrio, ou seja, a incidência do imposto aumentou o preço, né? E aqui no encontro dessa vertical com a antiga linha, a curva de oferta original, nós vamos ter o que? O preço, o valor do preço ao produtor. Aqui nós temos o preço ao produtor, quanto fabricar esse produto custou ao produtor. Aqui o preço ao consumidor, e a diferença entre os dois é justamente o valor da incidência do meu imposto. Ok? E justamente o valor da incidência do meu imposto. E qual é o meu imposto? O meu imposto cobrado é esse valor aqui, esse retângulo é todo o valor do meu imposto, ou seja, é a nova quantidade de equilíbrio multiplicada pelo valor do imposto, que vai me dar o total arrecadado pelo governo. Então, o que o governo arrecada é todo esse retângulo aqui. O valor do imposto por unidade do produto, vezes a nova quantidade de equilíbrio. É o valor do imposto que o governo arrecada. Aí alguém poderia perguntar, sim, mas essa parte aqui, esse pedaço aqui, também não entraria na conta do governo? Também não entraria no imposto? Entraria. Só que essa parte aqui é justamente a parte que o governo deixa de arrecadar do imposto para evitar sonegação. Então o governo deixa de arrecadar essa parte aqui e arrecada só essa parte aqui de imposto, que é a diferença entre o preço ao consumidor e o preço ao produtor, vezes a nova, multiplicado pela nova quantidade de equilíbrio, após a incidência do imposto. Né? E nós temos aqui que essa parcela aqui de cima, entre o preço ao consumidor e o antigo preço de equilíbrio, é justamente a quantidade de imposto que o meu consumidor vai pagar. E aqui, essa parcela entre o antigo preço de equilíbrio e o preço ao produtor é justamente a parcela do imposto que o produtor vai pagar. Tudo isso aqui é o imposto do governo. Só que essa primeira parte aqui é a quantidade de imposto que o consumidor paga, e essa parte de baixo aqui é a quantidade de imposto que o consumidor paga e aqui que o produtor paga. Teoricamente, inicialmente, o produtor e o consumidor vão arcar igualmente com o mesmo imposto. Eles vão pagar parcelas iguais do imposto. A princípio, os dois pagam a mesma quantidade de imposto. Porém, dependendo das características da demanda ou da oferta, ora o consumidor pode pagar mais imposto, ora o produtor pode pagar mais imposto. Quando isso acontece? Quando a demanda pelo lado do consumidor ela for inelástica, ou quando a oferta pelo lado do produtor for inelástica. Aí nesses casos, quem tiver a curva inelástica vai pagar mais imposto. Porque, como nós vimos, quando você tem uma curva inelástica, no caso da demanda, a sua inclinação aumenta nesse sentido, e no caso da oferta, a sua inclinação aumenta nesse sentido, ampliando essa área no caso da demanda e ampliando essa área aqui de baixo no caso da oferta. Vejamos. Então aqui nós temos a curva inicial da oferta, aqui a curva da oferta após a incidência do imposto, e aqui a curva de demanda inelástica. Quando você tem uma demanda inelástica, por exemplo, no caso de remédio, você tem aqui toda essa área de um imposto, toda essa área aqui do pagamento do imposto, só que a área destinada ao consumidor, a parcela paga de imposto pelo consumidor, ela é bem maior do que a parcela paga de imposto pelo produtor. Então, se você tem uma demanda inelástica, é justamente uma demanda pouco sensível à variação de preço, quem vai pagar a maior quantidade de imposto é o consumidor. Por outro lado, se você tem uma oferta inelástica, aqui você tem a curva de demanda, né? Aqui a curva de oferta inelástica original e a oferta inelástica após a aplicação do imposto. Como você observa aqui, toda essa área aqui é a área do imposto, toda essa área aqui é a área do cobrança do imposto, mas você vê que a área do imposto, a parcela do imposto reservada ao produtor,
ela é bem maior, a parcela de imposto destinada ao produtor, ao prestador de serviço, ela é bem maior do que aquela parcela destinada ao consumidor. Então, no caso de uma oferta inelástica, quem vai pagar mais imposto é o produtor. É o produtor que vai pagar maior quantidade de imposto se a sua oferta, se a sua curva for inelástica. Se a curva do consumidor, que é a demanda, for inelástica, aí não, aí ele que vai pagar a maior quantidade de imposto. Ok? Então, bem, pessoal, era isso. Era isso que eu queria mostrar para vocês, né? Fazer aí esse pequeno esclarecimento, que eu espero que tenha sido útil, né? Como se dá a incidência do imposto na majoração do preço de um produto e como se dá essa divisão do imposto, né, entre o consumidor e o produtor. Inicialmente, ambos vão pagar a mesma quantidade de imposto, mas, dependendo das características da curva de cada um, da demanda do lado do consumidor, da oferta do lado do produtor, né, um ou outro, uma hora vai pagar a maior quantidade de imposto. Vai pagar a maior quantidade de imposto quem tiver a curva inelástica. Ok? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que ajude aí no estudo, no trabalho de vocês. Esse pequeno esclarecimento, né? E para a vida, assim, no modo geral, né? Quando for comprar um determinado produto, já saber por que é que aumenta tanto o preço e quem é que vai pagar mais, quem é que vai pagar menos. Até para a nossa vida de consumidor é bastante útil. Então, espero que vocês tenham gostado. Obrigado por terem assistido o vídeo. Então, fiquem com Deus e sua Mãe Santíssima. Amém.